Bem-vindos ao nosso canal do Senso Comum Sociologia, seguindo a nossa proposta, que é de levantar algumas questões presentes em nosso cotidiano e refletir sobre elas do ponto de vista da sociologia. Hoje tomaremos uma problemática bastante delicada, complexa, sobre conflitos que se desenrolam há décadas no contexto palestino e tentar levantar alguns apontamentos que nos ajudem a refletir sobre essa problemática e tentar traçar algumas comparações com o contexto brasileiro, claro, tomando cuidado para não pensarmos essas problemáticas por analogia, desconsiderando os contextos onde elas se desenvolvem, mas tentando levantar algumas noções próprias da sociologia que nos ajudam a refletir nesses diferentes contextos algumas dimensões ou sobre algumas dimensões que podem nos ajudar a compreender tais problemáticas e, quem sabe, propor algumas ferramentas de resistência às várias formas de opressão que estão presentes na problemática que levantaremos aqui. Inicialmente, é importante observar que precisamos compreender as construções narrativas que legitimam o massacre do povo palestino, em grande medida se assemelham a vários aspectos e elementos que sustentam, diríamos, formas de matar que estão presentes em vários contextos nacionais, inclusive no Brasil. Nesse aspecto, eu vou apontar então 3 dimensões que talvez nos auxiliem a refletir sobre essas semelhanças do ponto de vista sociológico. A primeira delas se refere a um cuidado necessário acerca dessa adesão muito comum e muito veiculada de que o princípio mais importante, fundamental e que rege todos esses conflitos se baseia no antagonismo religioso. Isso seria um reducionismo que oculta elementos fundamentais desse processo, desse massacre em curso há décadas na região palestina e que tem se intensificado mais recentemente. Há uma série de outros elementos e dimensões que precisam ser observadas, dentre eles os interesses de dominação geopolítica sobre a região, principalmente para a exploração econômica pelos países que formam um grande bloco de vencedores da Segunda Guerra Mundial. E como segunda dimensão que me parece relevante destacarmos para uma reflexão mais cuidadosa sobre esses conflitos na região da Palestina, eu sugiro uma reflexão sobre a própria ideia de região. E retomando uma perspectiva desenvolvida por um antropólogo, também palestino, eu diria que é preciso pensarmos o Oriente como resultante de uma produção do próprio Ocidente. Mas sobre esse aspecto faremos um outro vídeo especificamente para tratarmos dessa obra, dessa perspectiva, desse conceito. Por ora, nos atenhamos à ideia de que, para que esse efeito de fumaça sobre a realidade seja mais eficaz, é preciso que se construa uma imagem a ser vista e sentida acerca dos palestinos. Portanto, que haja um intenso processo de condicionamento dos modos de percepção sobre aquele outro, anulando toda a sua complexidade, resumindo suas características a uma dimensão homogeneizante e subalternizada, produzida por esse olhar ocidentalizado sobre o Oriente, ou sobre uma ideia de Oriente, produzida pelo Ocidente. Assim, as formas de controle sobre a construção da sua imagem podem ser mais simplificadas e eficazes na forma desse outro, que é o nosso inimigo, que passa a ser compreendido como nosso inimigo, que ameaça destruir o que você tem de mais importante, aquele que você mais preza, inclusive como exemplo dessa dimensão mais sublime, que passa a ser ameaçada por esse outro construído, a própria experiência religiosa, ou a própria autonomia para que se possa exercer sua religiosidade. E como terceira dimensão importante dessa reflexão, eu destacaria o próprio processo de construção dessa vida outro como vida matável, desse homogeneizado outro como um outro que é menor, como outro que é subalternizado, uma vida inferiorizada, quase não humana, que já não se refere a pessoas no mesmo status que o nós, mas que agora vista sobre uma ótica ideologicamente construída sobre eles, passa a ser percebido como um outro que precisa ser eliminado para que nós,
todos aqueles que se investem da ideia de nós e seus princípios dominantes, hegemônicos, sobrevalorizados em relação àquele outro inimigo, possam continuar existindo. Aquela vida, então, que se refere a um grupo homogeneizado, subalternizado, como eu dizia, passa a ser considerada, então, uma vida menor, uma quase não-vida, assim, desumanizado, matável, portanto, para que a vida digna possa continuar existindo. Porém, sob essas três dimensões que destaquei, podemos também dizer que esse lá é também aqui. Lembremos-nos que no ano passado, 2023, um homem foi morto por um motorista que trabalhava por um aplicativo sob o argumento de que se tinha a impressão de que ele fugia depois de realizar um furto. Se bem me recordo de um celular. E após o atropelamento desse homem que seguia supostamente em fuga, a pessoa que o atropelou argumenta ainda: agora ir para a delegacia registrar um assassinato, menos um fazendo L. Palavras dele. Demonstrando com isso uma sensação de dever cumprido por contribuir para a diminuição de uma população que ele compreende como matável. Como outro exemplo, vejamos alguns dados produzidos pelo Atlas da Violência de 2023, que indicam que as taxas de homicídio no Brasil aumentaram consideravelmente entre os anos de 2019 a 2021. Não se trata ali de um crescimento de homicídio de forma generalizada na população brasileira, mas se trata de um perfil muito específico como alvo principal dessa alta na taxa de homicídios. Destacadamente, dentre a população LGBTQIA+, negros, dentre a população negra, principalmente mulheres negras e indígenas. Todos esses perfis sociais, alvos dos discursos preconceituosos em crescente avanço no Brasil e que acompanharam e embasaram grande parte da campanha e mandato presidencial do ex-presidente Bolsonaro. E também, em grande medida, sustentados em argumentos religiosos fundamentalistas que orientaram, que embasaram, que motivaram vários ataques a segmentos religiosos de matrizes africanas e indígenas. Mas seria essa uma disputa religiosa que estaríamos vivenciando no Brasil? Ou trata-se também esta de conflitos cujos interesses, muito mais complexos, escondem-se nessa cortina de fumaça que tanto os camufla quanto os legitima? Observemos também outros dados, agora retirados da pesquisa Avaliação das Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior no Brasil. O relatório oriundo dessa pesquisa demonstra que entre 2013 e 2019 houve uma relevante variação percentual de estudantes de escolas públicas pretos, pardos, indígenas e de baixa renda, com aumento de 205% de acesso. Essas informações e outras constantes nesse relatório indicam, portanto, uma mudança nas condições de entrada às universidades e institutos federais no Brasil, antes espaços de formação privilegiada à população branca. Bom, quero sugerir com esses exemplos que uma reflexão sobre as formas de violência em curso, que alcançam números alarmantes de mortes e tantos modos de opressão, precisa necessariamente se ater às condições históricas e concretas de estruturação dessa violência, ou dessas formas de violência, e que, em última instância, alicerçam a construção dessas vidas como vidas matáveis. Ora, se naquele contexto palestino o orientalismo é um termo-chave para compreendermos o avanço do massacre contra o povo palestino, sobre o qual se construiu a ideia de um povo bárbaro, violento, retrógrado, antidemocráticos e, na sua forma mais elaborada, recentemente difundida, assemelhando-os aos terroristas, podemos traçar um paralelo com a construção da noção de periferia no Brasil, também construída sob semelhantes estigmas, a ponto de admitirmos a ideia de que um homem negro na periferia, portando um simples guarda-chuva, pode ser alvejado a tiros pela polícia. E acerca desse caso, nas redes sociais se multiplicaram frases em protesto a esse absurdo cotidiano dos moradores das periferias do Brasil, com a seguinte frase: toda favela é um campo de extermínio do povo preto. Toda favela é um campo de extermínio do povo preto.
Na faixa de Gaza, exterminamos palestinos para que um novo Estado privilegie os interesses econômicos das potências internacionais que o apoiam. Me refiro, obviamente, ao sionismo. Por aqui, no contexto brasileiro, mantemos uma rígida política de contenção da população negra, pobre, nas periferias e sempre que saem, seja para lutar pelos direitos das minorias, como o emblemático caso da Marielle Franco, assassinada, ou mesmo para guardar a família com guarda-chuva na esquina da sua rua, sofrem o peso do extermínio da vida matável para a perpetuação de privilégios. A Palestina também é aqui.